Olá! Hoje nós vamos falar sobre vocabulário. E escolhi esse tema para hoje porque o vocabulário é a base para uma alfabetização competente. Pesquisas internacionais mostram que o vocabulário das crianças aos 2 anos já é preditor do desempenho escolar, o que significa que nós precisamos começar a trabalhar com a aquisição e o desenvolvimento do vocabulário desde muito cedo, desde que a criança chega da maternidade. O primeiro vocabulário que se forma é o vocabulário receptivo, de compreender as palavras, compreender o que é dito. Como é que a criança desenvolve o vocabulário receptivo? Ouvindo as pessoas conversando com ela, a interação dela com as pessoas que estão ao redor. A princípio, ela vai começar a ouvir, mas não entender ainda. Mas com o passar dos meses, ela começa a entender. Então, nós observamos que, ao ouvir a palavra chupeta, ela já vai procurar a chupeta. Papai, ela procura. Isso é sinal que ela começou a entender o que está sendo dito. Ela está desenvolvendo o vocabulário receptivo. E esse vocabulário é muitíssimo importante, porque ele é a base para o vocabulário expressivo. Vocabulário expressivo é o vocabulário que a criança fala. Então, no receptivo, ela entende. No expressivo, ela fala. E quando ela começa a falar, ela precisa usar as palavras já aprendidas e que estão no vocabulário receptivo. Isso é muito importante para a alfabetização. Então, esse vocabulário é a base para a alfabetização. E o que nós podemos fazer para desenvolver o vocabulário nas crianças? Nomear os objetos que estão ao redor, nomear corretamente. A criança precisa saber o nome correto dos objetos, das coisas, porque ela vai usar essas palavras para comunicação. Nomear corretamente. Outra atividade, cantar. Cantar é uma atividade gostosa, a criança gosta e é muito rica. Outra atividade, leitura de historinhas. Muito gostoso ler com as crianças, Nós podemos usar livrinhos de banhos, livrinhos de pano, mostrando as figuras para a criança, e quando ela começa a falar, aos 18 meses, ela já está falando algumas palavras. Então, quando ela começa a falar, nós podemos começar a fazer perguntinhas a respeito da história. O que será que aconteceu com o patinho? O que você está vendo aqui? Como será que terminou isso daqui, essa historinha? O que será que aconteceu? Isso para incentivar a criança a falar, o desenvolvimento do vocabulário expressivo, incentivar a comunicação. Isso é muito importante. Essa importância do vocabulário não pode ser nunca esquecida. A criança precisa de palavras para contar histórias, para contar fatos, coisas acontecidas com ela, falar sobre as necessidades dela, nomear sentimentos. Então, desenvolver esse vocabulário é muito importante. E uma criança que tem esse vocabulário desenvolvido tem muito mais facilidade para reconhecer sons da fala, entender o que é dito, e essa é a relação do vocabulário com a alfabetização. Quando ela chega para a alfabetização, ela vai ter mais facilidade para entender o que for dito a ela. Então, uma criança que ouve bem, entende bem, fala bem e aprende mais em menos tempo. Então é muito importante esse desenvolvimento. Pensando nisso, vamos usar todo o tempo que nós tivermos com as crianças para cantar, ler histórias, conversar com elas, trabalhando com esse vocabulário. Lembrando sempre de que isso será muito útil, muito importante para as crianças posteriormente. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando
para uma alfabetização competente. Nós estaremos preparando as nossas crianças para uma alfabetização competente. Se você tem alguma pergunta a respeito do vocabulário, desenvolvimento de vocabulário, deixe a sua pergunta nos comentários, eu terei todo o prazer em responder. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo. Na próxima semana, estarei de volta com algum outro tema importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Aguardo por você. Até lá!